Toda pessoa que estuda o Sefer Yoná, o livro de Jonas, deve ter se perguntado por que os marinheiros, que não tinham nada a ver com o que estava acontecendo, sofreram também com a tempestade. Shalom, meu nome é David Ben Pinhas e nós vamos agora a uma série de estudos sobre o Sefer Yoná, o livro de Jonas. E esse é um livro que ele é muito interessante, exatamente nessa questão em que vamos falar sobre os marinheiros. Se nós lembrarmos, Jonas, ele havia pagado esses marinheiros para levar ele até Tarsis, que fica, segundo os comentários, perto da Espanha. Uma distância totalmente contrária ao seu objetivo, que era Nínive. Mas, no meio disto, o Criador do Universo envia uma tempestade. E então, todos aqueles que estavam no barco também são afetados. Segundo os nossos comentaristas, naquele barco haviam 70 nações, 70 homens, e cada um com seus ídolos. E o interessante é que o capitão do navio diz para cada um clamar ao seu Deus, para que aquela Muitas vezes o Criador do Universo vai colocar pessoas em momentos e situações que estão diretamente envolvidas ou não, mas com o objetivo de fazê-las acordar, fazê-las despertar de um possível sono espiritual. Nós vemos que esses homens que estavam no barco iniciam ali tentando rezar aos seus ídolos, mas no final do capítulo vemos eles sacrificando ao Criador do Universo. E quando trazemos isso para a nossa vida, diretamente ou não diretamente, nós somos impulsionados a acordar, a retornar ao Criador do Universo. Exatamente o que acontece com os marinheiros podem acontecer conosco. Tempestades ao nosso redor, na nossa vida, para que você acorde e se lembre que há um Deus Todo-Poderoso. Outra pergunta é o seguinte: como os marinheiros sabiam que a tempestade estava sendo direcionada a eles, estava sendo por causa deles? Bem, podemos lançar mão de um midrash, de um conto, e dizer que a tempestade estava somente neles e as embarcações ao redor não sofriam com a tempestade. Mas, segundo os nossos comentaristas, há um paralelo interessante com a Segunda Guerra Mundial. Se nós pararmos para observar, a Segunda Guerra Mundial ela afetou muitas nações, afetou muitos países, mas especificadamente estava diretamente envolvida com Israel, com a perseguição do povo judeu. Então, com esta análise, nós podemos ver que a tempestade que estava ao redor da guerra tinha um único objetivo. Israel havia virado as costas para o Criador e havia levantado altares de ídolos. Então, trazendo essa perspectiva para o Sefer Yoná, nós vemos que Yoná havia voltado as costas para o Criador e tomou sua própria decisão. E então todos que estavam ao redor também sofreram junto naquela tempestade. Poderia Ioná fugir do Criador do Universo? Existe um segredo escondido aqui. Nós vamos lembrar da visão do profeta Ezequiel, que ele vê em cima do povo de Israel a Merkavá, a carruagem do Criador do Universo. Ou seja, a carruagem, o Espírito do Criador sempre acompanha Israel aonde quer que o povo esteja reunido. E então, Ioná ele pensa consigo mesmo: vou me afastar do Espírito do Criador, desse Espírito de profecia que me deu essa ordem, para fugir dessa ordem e negá-la. Talvez ela não caia mais sobre os meus ombros, mas não era exatamente o que iria acontecer. E esse ponto, ele é um ponto bem interessante, porque como a mente humana pensaria que podia fugir do Criador do Universo? E é exatamente o que acontece com a maioria das pessoas
que acham que o Criador do universo não está te observando em diversas situações da sua vida, em diversos momentos que você está na frente de um celular ou de um computador, vendo algo que não é apropriado, ou você está em outro local, agindo e falando de formas diferentes, das quais não condiz com a vida de um servo de Deus. E essas chamadas zonas livres do Criador que a pessoa acha que possui é que leva ela a pecar, pensando ela que não tem ninguém olhando. Isso nos ajuda a refletir bastante. Há um livro onde tudo é escrito, há um livro onde todas as ações são anotadas. Estejamos todos atentos ao que nós realizamos na frente das pessoas, mas também nos locais onde nós estamos sendo luz, sal da terra e luz do mundo.